É um dia que eles chamam de, culturalmente, uma festa americana que foi arraigada aqui, Halloween. Nos Estados Unidos essa festa tem um nome também. Qual é o outro nome? Dia das Bruxas. Tem bruxa boa? Bruxa é bruxa, não é verdade? Eu nunca vi alguém assim, eu vi uma bruxa bonita. Então não existe bruxa boa. Bruxa é apenas um cognome dado a uma entidade ou a um espírito de trevas. Porque na cultura, principalmente cinematográfica, a bruxa voa numa... Isso existe. Então isso é um mito, mas um mito que foi criado e induzido. Por exemplo, tem muita gente que comemora aniversário de 15 anos trocando sapatinho meia-noite. De onde veio isso? Da Cinderela. E a Cinderela foi ajudada por quem? Por uma bruxa ou uma fada. Fada e bruxa é tudo a mesma coisa. E o encantamento para ela se tornar bonita. O encantamento terminaria meia-noite. Então veja, olha como que a cultura coloca. E às vezes as nossas filhas vão entrando nessa cultura sutilmente. Só que tudo isso é bruxaria. Bruxaria. Não tem fada boa, nem bruxa boa. Existem espíritos enganadores através da cultura. Então hoje nós vamos, depois do culto, ficar um pouquinho e vamos orar pelas nossas crianças, guardando as nossas crianças, porque elas são puras, elas são inocentes, e os pais nem sempre têm argumentos ou fundamento para ajudar. Uma vez eu estava ministrando lá no Rio de Janeiro, quando eu pastoreava lá, e eu estava indo numa casa que a mulher ficava endemoniada muitas vezes. Era a mãe, a filha e a neta tinha mais ou menos uns 15 anos. E eu fui lá numa sexta-feira, numa quinta-feira, e ela falou assim, aí o demônio saía, voltava, saía da mãe, entrava na filha, uma coisa que estava me cansando. Eu falei assim, ó, deixa eu olhar se tem alguma coisa na casa. Lá na área de serviço, tinha lá uma placa de isopor com um castelo e a bruxa, um trabalho de Halloween. E aí eu falei assim, o que é isso aqui? Aí a menina falou assim, não, pastor, é um trabalho da escola. Eu disse, mas minha filha, isso aqui é bruxaria. Mas pastor, é da escola, na escola que pediu, da aula de inglês. Aí eu falei assim, minha filha, mas isso... Eu falei assim, posso ir com você na escola para a gente explicar a professora? Ah, pode, pastor. Aí eu fui, no dia seguinte, fui lá, botei o trabalho dela no carro, fui à escola, e aí eu pedi a direção da escola para falar com a professora. E expliquei, chamei a professora, expliquei a situação que eu estava lidando com a família, e conversei com ela direitinho, mostrei tudo. Aí ela disse, ah, pastor, eu não sabia. Eu disse, mas olha, então agora você sabe das implicações que isso tem. Aí passou, ficou nisso. Mas eu não sabia uma coisa que Deus estava fazendo, porque Deus é muito inteligente, Deus é muito sábio. A gente aqui às vezes é uma besta. Irmãos, o noivo estava frequentando a nossa igreja, e ele marcou um atendimento comigo, pedindo permissão para fazer o casamento lá no nosso templo, no templo da nossa igreja. E aí ele falou assim, olha, eu fui lá, falei com o pastor, e ele cedeu o templo. Eu era chamado de pastor casamenteiro lá, porque era sexta e sábado, toda sexta e sábado eu fazia casamento. Aí, tá bom, então vamos lá na igreja domingo para você conhecer o pastor. Quando ela chegou no culto, que ela me viu, mas esse é o pastor que foi lá na escola falar. Ela era professora de inglês, irmãos. E
ela se converteu naquele culto. E eu fiz o casamento. E eu batizei os dois. Você está entendendo? Então, quando a gente fala assim, não é criticando, é que as pessoas estão muito assim, tomadas pela cultura, e não tem nada, não é cultura. Halloween é uma cultura que vem lá dos celtas. Se você pegar a internet, está tudo lá, né? Vem lá dos celtas. Por que as máscaras? Por que os alimentos? Por que doces? Porque na cultura celta, o dia 31 de outubro é o dia mais, é o encontro dos dois, meia-noite de hoje na cultura celta, é o encontro dos dois mundos, segundo eles, em que os espíritos dos mortos voltam para se vingar dos vivos. Por isso eles colocavam comidas nas portas para agradar os espíritos que voltavam. Vocês podem, as crianças chegam na casa e falam o quê? Doces ou travessuras. Se não der doce, a gente vai aprontar. Porque era essa a cultura. E por que as máscaras? Para disfarçarem e os espíritos não reconhecerem. Então vamos imaginar que você, o espírito morto da sua família, volta para te pegar, mas você está de preto e de máscara. Então o espírito não vai te reconhecer, se você sabe que isso não é verdade. Então é por isso que tem as fantasias, né? Por isso que tem as fantasias. Por que não fantasias bonitas, irmãos? Por que tem que ser fantasias de demônio, de caveira? Por que tem que ser fantasias só amedrontadoras? Na verdade? E as nossas criancinhas inocentes vão de porta em porta. Então hoje é um dia em que a igreja precisa brilhar. A igreja precisa revelar o coração de amor. E não só condenar, criticar. A igreja é luz, e a luz tudo revela. A igreja é educadora e não tribunal de condenação. Então, se você vê uma pessoa, converse com ela direitinho. Viu? Eu ganhei aquele casal, aquela professora de inglês para Jesus. E eu fui pregar mês passado no Rio de Janeiro. E ela estava lá na igreja. Ô pastor, eu sou aquela professora de inglês. Olha só, tem uns 10 anos isso. Que bonito, não é verdade? Então isso é o nosso momento.